dia, minha irmã! Que alegria ter você aqui comigo mais um dia do nosso devocional do mês de abril. E hoje eu quero trazer um tema para você que nós vamos falar aqui sobre timidez. E eu quero começar trazendo o exemplo de dois profetas na Bíblia que tinham esse medo, essa insegurança, essa timidez para se expor, para falar em público, para fazer o que eles tinham que fazer, para cumprir o próprio chamado que Deus entregou a cada um deles. E eu quero começar pelo profeta Jeremias. Então a gente vai ler aqui o capítulo 1, verso 6, que diz assim: Ó Eterno Yahvé, eis que eu não sei falar como convém, não passo de uma criança. Entretanto, o Senhor me orientou: não alegues que és muito jovem, a todos quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te ordenar, falarás. Jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu estou contigo a fim de proteger-te. Assim diz Yahvé. Olha que interessante, né? Jeremias, ele não se via como alguém capaz de falar a mensagem, de profetizar, de abrir a sua boca. Ele se via como uma criança que não sabe falar. Eu tenho uma bebê de 2 anos e meio que está exatamente nessa fase. Você percebe ainda que existem conjugações que não estão corretas, que estão ainda daquela forma de um bebê falar, de uma criança falar. Jeremias se comparou a uma criança: eis que eu não sei falar, Senhor. Mas o Senhor respondeu a Jeremias: não diga eu não sei falar. Aonde eu te mandar você irá, e o que eu te mandar falar, você vai falar. Deus não estava olhando para a forma como Jeremias estava se enxergando. O Senhor via muito mais em Jeremias. O Senhor via ele como um vaso, como um receptor da mensagem, um canal por onde o Senhor poderia falar. Então nós vemos aqui nesse primeiro ponto que não é a nossa capacidade que o Senhor vai usar, não é a nossa oratória, não é a nossa forma de falar mais bonita. Eu sou fonoaudióloga também de formação e eu entendo bastante dessa parte de voz e de fala, de oratória, vendo como o Senhor trabalha através das pessoas, de como o Senhor age através da vida delas. É nítido perceber que não é a capacidade humana. Claro que Deus vai usar o seu entendimento, o seu conhecimento, mas vai além disso. É a unção de Deus, entenda isso. Se Deus te escolheu, minha querida, não importa se você tem um comportamento mais tímido, mais introvertido, você não precisa necessariamente eliminar essas coisas da sua vida. Claro, se isso para você estiver sendo um bloqueio que está te afetando, está te prejudicando em várias áreas da vida, como costuma ser em graus mais elevados, aí você precisa realmente trabalhar, buscar uma outra alternativa, uma solução, um tratamento. Mas se isso fizer parte da sua personalidade, de como você é como pessoa, o Senhor vai te usar exatamente desse jeitinho. Então, não se preocupe, não abra mão de quem você é. Não abra mão da sua identidade. O Senhor quer te usar assim. Uma outra personalidade bíblica se chama Moisés. Em Êxodo 4:10, versículo 10 a 12, diz assim: No entanto, argumentou Moisés a Yahvé: Perdão, ó meu Senhor, todavia eu não tenho facilidade para me expressar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem, minha língua é pesada. Respondeu-lhe o Senhor: Quem dotou o homem de boca e língua? Quem fez o surdo ou mudo, com boa visão ou cego? Não sou eu, Yahvé? Agora, portanto, vai, e eu estarei contigo, e te ensinarei o que hás de falar e como falar. Glória a Deus por isso. Nós não precisamos nos preocupar quão refinada é a nossa linguagem, ou quão refinados somos para falar. Se você tiver essa habilidade, maravilha. Se você não tiver essa habilidade, Deus quer te usar assim
do mesmo jeito. Isso prova que não é a nossa capacidade, não é o que nós temos a oferecer para o Senhor, mas é o que Ele tem para derramar sobre a sua vida. Sabe de uma coisa? A timidez, ela me bloqueou durante muitos anos. Eu tentava fazer algumas coisas, eu tinha um desejo ardente no coração de falar para as pessoas como eu estou fazendo aqui agora. Mas eu tinha um bloqueio muito grande de perfeccionismo, de correção, de corrigir as coisas. Eu não aceitava errar, eu não aceitava mostrar as minhas fragilidades, as minhas fraquezas. Eu não aceitava mostrar nada fisicamente ou aparente que não estivesse me agradando. Tinha que ser perfeita. Minha irmã, se você está nesse caminho, peça perdão agora ao Senhor, porque não é sobre isso, não é isso que Ele vai usar. O Senhor não segue a sua lista de exigências, o Senhor não está preocupado com o seu perfeccionismo, o Senhor apenas quer um vaso para usar, e que esse vaso seja a sua vida nesta manhã. Para a gente finalizar o devocional de hoje, eu quero ler para você em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que diz assim: porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O Espírito Santo do Senhor está sobre você, minha irmã, creia nisso. E se o Espírito Santo está sobre você, há liberdade, você é livre. Você não precisa se preocupar com o julgamento das pessoas, o que elas estão pensando de você, isso não importa. O que vale é o que o Senhor está derramando na sua vida, o que Ele está confiando em você. E eu quero perguntar nesta manhã para você, o que o Senhor está confiando nas suas mãos e que você tem negado por conta da sua timidez? Seu bloqueio revela o seu propósito. Então, se você é bloqueada com a sua timidez, se você é bloqueado, não consegue falar, não consegue se posicionar, não consegue se colocar entre as pessoas, saiba que aí pode estar a chave que vai mudar a sua vida. Pensa nisso, o Senhor quer te usar, independente da capacidade que você acha que não tem. Creia nessa palavra, medite nela e nos vemos amanhã. Beijo no coração.